Previsões da semana de 10 a 16 de fevereiro, uma semana intensa devido à quadratura de Sol-Mercúrio com Urano, o que pode trazer imprevistos, e a lua cheia no signo de Leão. É o tema do vídeo de hoje, mas antes da gente aprofundar, já deixa o seu like esperto, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você fique a par das próximas atualizações que subirem aqui no canal. E para você que não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito aqui desse canal é apresentar a astrologia, que é esse método milenar de autoconhecimento atrelada à psicologia profunda de Carl Jung, para que você aprenda a utilizar esse método dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal. Já começamos a semana com uma energia que nos acompanha já há algum tempo, há umas 2, 3 semanas a gente já está sentindo aí a aproximação de Netuno sobre o eixo nodal norte, no signo de Peixes. Então, essa conexão de Netuno com o eixo nodal norte já vem nos trazendo a compreensão e entendimento de um processo que a gente vai vivenciar muito intensamente todo o ano de 2025 e metade do ano de 2026, que é essa busca por conexão profunda com a nossa psique, com o nosso interior, com o nosso inconsciente, com a espiritualidade, com a nossa intuição. Então, Netuno, entrando em conjunção com o nó do norte, que é um ponto imaginário no céu, né? O nó do norte, o eixo nodal, os eixos nodais, eles são o encontro entre a órbita lunar, o traçado, né, da órbita lunar em relação ao planeta Terra, e a eclíptica terrestre, que é o caminho que a Terra faz em torno do Sol. Então, esses dois pontos, essas duas linhas, quando elas se encontram, elas formam o eixo nodal norte e o eixo nodal sul, que é oposto ao eixo nodal norte em número e grau exato, né? Então, a gente tem aí nesses pontos o encontro desses dois planetas, Sol e Lua, que marca aí os eclipses, tanto o eclipse solar quanto o eclipse lunar. Então, isso já é muito importante a gente entender, porque o eixo nodal norte, ele fala desse norte, o que a gente precisa desenvolver, o que a gente precisa se conectar e que talvez não seja tão consciente, tão fácil assim. Porque nesse sentido, a gente precisa olhar para o eixo nodal sul que está no signo de Virgem, que fala sobre a necessidade da gente se despir dessas couraças, dessas exigências, desse senso crítico que faz com que a gente tenha que agir sempre muito bem, que a gente tenha que ser super eficiente em tudo, que a gente precise ser bom em tudo, que a gente precisa estar sempre atendendo às expectativas e às demandas daquilo que pedem pra gente, seja socialmente, profissionalmente, dentro do nosso relacionamento. Então, essa conjunção de Netuno com o eixo nodal norte no signo de Peixes fala sobre uma busca por sentido, uma busca por significado, um reencontro com a nossa essência divina e com aquilo que nutre o nosso coração de forma mais profunda. A gente começa realmente a refletir sobre prós e contras, sobre alguns exageros, sobre a nossa tendência a querer realmente sempre tudo muito organizadinho, tudo muito perfeitinho, sem ter margem ali para a gente poder, sem ter margem de manobra muitas vezes, né? Então, realmente é o momento aí para a gente sair desse pragmatismo crasso, castrador, dessa exigência, dessa crítica excessiva para a conexão para um lugar de mais sentido e que realmente nos reconecte com a gente, com o nosso propósito, com o nosso lugar no mundo. Lembrando que o eixo nodal sul em Virgem também traz como se fosse o impulso, é o trampolim que nos direciona a esse nó do norte em Peixes, porque em Virgem a gente vai olhar também para a estrutura. Então, o que a gente precisa estruturar e organizar na nossa vida para que a gente consiga se conectar com aquilo que realmente faz sentido para a gente. Então, vou dar um exemplo aqui. Poxa, não estou sentindo que faz sentido continuar trabalhando no emprego que eu trabalho, ou fazendo o que eu faço, ou dentro desse relacionamento. Ou tem comportamentos e atitudes na minha vida que já não fazem mais sentido, vícios de comportamento, vícios em substâncias, ou às vezes alguma coisa que está incomodando muito profundamente. É realmente o momento de trazer ordem para a sua vida, organização. Virgem vem falar sobre isso. O que a gente precisa organizar na nossa vida para buscar essa conexão
com esse algo maior, que é o convite dessa conjunção de Netuno com o eixo nodal norte. Então, às vezes, a gente vai precisar, sim, buscar formas de trazer essa estrutura interna para que isso seja conquistado. Então, às vezes, poxa, não estou conseguindo lidar com esse vício, com essa situação na minha vida, com essa obsessão. Então, o que eu vou fazer? Vou buscar terapia, vou me organizar para conseguir ter um acompanhamento para olhar para essa situação, ou eu não estou feliz no meu trabalho, fazendo o que eu faço hoje, qual a ocupação que eu tenho, então eu vou precisar fazer uma transição de carreira, então o que eu preciso fazer? Eu preciso pesquisar, preciso estudar coisas novas, preciso saber o que eu vou fazer, para onde eu vou. Então é todo um processo que a gente precisa construir também internamente, que faz parte da dinâmica virginiana, para que a gente possa trazer essa sustentação, né? Então, se despir das exigências e da necessidade de ser perfeito, desse perfeccionismo que mais paralisa do que nos permite seguir adiante e realmente conectar com a organização, a ordem, entendendo que sim, nós somos imperfeitos, nós temos as nossas limitações e quando a gente aceita essas limitações, a gente também abre espaço para viver uma vida de mais completude, porque dentro da nossa humanidade, dentro da nossa imperfeição, também existe perfeição, né? Eu costumo dizer que perfeito é só o todo, só a totalidade é perfeita, tudo aquilo que está dentro do todo é imperfeito, porque é uma parcela, é uma parte do todo, mas ainda assim é parte do todo. E mesmo na imperfeição, mesmo não sendo esse todo, ainda assim existe perfeição. Então, acho que é um processo importante para a gente entender aí que nós estamos nesse constante processo de aprimoramento e desenvolvimento, que as coisas elas não precisam ser perfeitas e que bom que elas não precisam ser perfeitas. E é aí, dentro desse processo, dessa aceitação profunda de nós mesmos, que a gente consegue seguir na direção desse caminho, dessa conexão com algo que realmente toque o nosso coração, tá? Então a gente já começa a semana falando dessa conjunção com Netuno com o eixo nodal norte, que eu acredito que é um aspecto bastante importante. E na segunda-feira já começamos com Marte fazendo um aspecto de fluência, um trígono com Saturno no signo de Peixes. Então esse aspecto traz uma energia de ação emocionalmente madura e estrategicamente compassiva. Marte em Câncer nos impulsiona a agir a partir do nosso coração, enquanto Saturno em Peixes oferece a sabedoria para canalizar essa energia de forma construtiva. É um dia propício para resolver conflitos familiares ou emocionais com paciência e sensibilidade. É importante a gente entender que essa energia ela nos acompanha também ao longo de toda a semana, tá? Eu sempre faço análise dos aspectos exatos por dia da semana, mas eles acontecem de forma conjunta, você pode sentir essa energia já algum tempo antes, ou um tempo depois, ou até mesmo no dia, então elas funcionam de maneira integrada, tá? E é importante a gente entender, eu acho muito interessante quando eu trago essa questão dessa energia de ação emocionalmente madura e estrategicamente compassiva, porque esse Marte em Câncer, retrógrado, ele está nos conectando, ele nos conecta com essas questões do nosso passado que precisam ser integradas. E quando a gente tem um aspecto de influência com Saturno, que é um planeta que fala de estrutura, de maturidade, existe sim a possibilidade de, a partir de uma ação consciente, a gente expressar esses conteúdos emocionais, a gente buscar uma resolução com firmeza, com dedicação, com comprometimento com a gente, com comprometimento com o outro. Talvez seja um momento importante para você reaver algumas questões aí dentro do ambiente familiar, com as pessoas que de alguma forma convivem, comungam com você dentro do ambiente doméstico, trazer realmente situações aí para impor alguns limites, para ser claro frente a algumas questões que provavelmente possam aí estar te incomodando. É um momento ótimo para colocar as cartas na mesa e trabalhar a resolução de alguns conflitos com amorosidade, mas também com muita firmeza. Isso é um aspecto que a gente precisa olhar. Quando a gente fala desse Marte em Câncer, a gente está falando sim de um processo que vem do nosso coração, de uma expressão do nosso sentir, mas quando a gente tem aí um trígono com Saturno, para que essa fluidez ela aconteça, a gente sim precisa estar conectado também com a nossa racionalidade, com a nossa razão, ser objetivo, ser às vezes um pouco mais pragmático na forma como a gente se expressa, como a gente se coloca, tá? Fica aí a dica. E ainda na segunda-feira
nós temos Mercúrio em conjunção com o Sol em Aquário. Na astrologia nós chamamos isso de casime. É quando o Mercúrio entra no coração do Sol, ele fica ali centradinho no Sol. E quando nós falamos de Sol, a gente está falando de consciência, e Mercúrio é aquele que interpreta essa consciência. No signo de Aquário, a consciência daquilo que precisa ser elevado, trabalhado para que a gente se conecte com a nossa singularidade, com o nosso jeito único de ser, com a nossa originalidade. Então, realmente é um momento ótimo para que a gente tenha ideias inovadoras, ideias inventivas. Então, naquela reunião que você quer propor alguma coisa nova ali no seu trabalho, que você quer trazer uma nova ideia ou apresentar um projeto novo ou realmente iniciar alguma coisa diferente na sua vida, um novo relacionamento, começar a olhar para a sua realidade a partir de uma perspectiva diferente, isso é ótimo. Esse encontro de Sol com Mercúrio no signo de Aquário abre realmente um espaço para que a gente possa fazer aquele brainstorm, para que a gente possa compartilhar, dialogar com pessoas, interagir, trazer também aquilo que o outro coloca como uma proposta, o ponto de vista do outro, tudo isso, essas interações coletivas, essas interações sociais, elas têm muito a contribuir ao longo dessa semana. Então, realmente é uma semana que a gente pode aí dar cabo de muitos projetos criativos, e todo esse aspecto criativo tende sim a fluir com mais facilidade, principalmente aí no comecinho da semana até quarta-feira, tá bom? Na terça-feira nós temos Sol e Mercúrio em Aquário fazendo uma quadratura com Urano em Touro. Esse é um aspecto que a gente já está sentindo aí desde o final da semana passada. É um aspecto que talvez seja um dos aspectos mais tensos dessa semana, até porque essa oposição de Sol-Mercúrio, essa quadratura de Sol-Mercúrio com Urano no signo de Touro, também pega a lua cheia que nós teremos na quarta-feira. Então, realmente é um momento que gera uma certa instabilidade, gera uma certa inquietação, porque sempre que a gente tem uma tensão com Urano, existe um quê de imprevisibilidade. A gente precisa aprender a lidar com os imprevistos, com o inesperado, com processos às vezes um pouco cataclísmicos, com terremotos internos, para que a gente consiga encontrar uma nova estrutura. O Urano ele vem desconstruindo aquilo que não serve mais, estruturas antigas, estruturas obsoletas, para que a gente se conecte com o novo, com aquilo que transcende essas estruturas rígidas, antiquadas. Então, é um momento importante para a gente buscar uma liberdade de pensamento, uma liberdade no ser, uma conexão com o ser mais original, com a sua singularidade. Dentro da perspectiva de Urano, às vezes sim a gente vai precisar vivenciar algumas reformas, a gente sim vai precisar derrubar umas paredes aí na nossa casa, falando de forma simbólica, né? Derrubar uma parede, tirar uma janela, colocar uma outra, ampliar alguns espaços. A energia de Urano não fala sobre desconstrução, sobre acabar com tudo, destruir tudo. Não. A energia de Urano fala, vamos pegar essa casa, ó, ela não está tão legal assim, mas vamos fazer uma reforma. O que precisa ser reformado na sua vida hoje? O que precisa ser ressignificado? O que precisa ser, de alguma forma, amplificado? Para que você tenha mais liberdade. Liberdade de ser quem você é, liberdade para tomar decisões, para fazer as suas escolhas. E dentro de uma tensão de Urano com o Sol, uma quadratura de Urano com o Sol em Aquário, a gente pode sim, né, uma quadratura de Urano em Touro com o Sol e Mercúrio no signo de Aquário, a gente pode sim sentir uma resistência muito grande à mudança, porque existe um lugar de segurança que às vezes dentro da nossa zona de conforto, que às vezes já não está nem tão confortável assim mais, mas aquilo nos traz ali uma base, nos traz ali uma estrutura. Mas a insatisfação que chega da inconformidade, do inconformismo em estar nessa situação, é o que vai nos motivar e nos impulsionar a viver essa mudança, a viver essa reforma, a viver essa revolução. Talvez seja um período aí interessante para a gente começar a se rebelar com algumas questões aí na nossa vida, dar espaço para isso e realmente viver o desconforto de ter que sair dessa zona de conforto, né? Para ir por um caminho que faça mais sentido para a gente. Então, realmente aí a gente pode sentir um conflito interno que está muito associado a esse medo. A ideia aqui é que a gente respire profundo,
dê espaço para que essa mudança realmente possa acontecer e se alinhe com valores que sejam mais profundos para você, que façam mais sentido, porque é nesse ponto que a mudança ela pode vir de maneira positiva. Às vezes pode ser que você não vai vivenciar e começar a enxergar essa mudança logo de pronto, mas ela vai vir a longo prazo. Às vezes a gente precisa viver uma desconstrução na nossa vida para lá na frente a gente colher os frutos positivos desse câmbio, né, dessa ressignificação aí de padrão. Na quarta-feira, né, ainda falando um pouquinho, trazendo a energia desse Urano, nós teremos a lua cheia no signo de Leão. Então toda lua cheia é a oposição de Sol e Lua em signos opostos complementares. Nós temos o trânsito do Sol pelo signo de Aquário em conjunção com Mercúrio, trazendo a consciência, a compreensão e o entendimento, muitos insights sobre o que a gente precisa fazer para se conectar com essa originalidade, para ocupar o nosso lugar no mundo a partir do nosso centro. E a Lua em Leão vem trazendo a clareza, a elucidação de processos que começaram a vir para o plano da nossa consciência em meados de junho, julho de 2024. Então a lua cheia, ela é o ponto ápice de um processo que começou na lua nova, no signo, no mesmo signo onde acontece a lua cheia. Então lá em junho, julho, quando nós tínhamos aí o trânsito do Sol pelo signo de Leão, nós começamos a entrar em contato com a necessidade, né, o plantio da semente que realmente fosse nos trazer essa força, esse empoderamento, que começou a trabalhar a nossa autoestima, a conexão, a consciência com o nosso valor, com o nosso merecimento, principalmente aí na área onde você tem o signo de Leão no seu mapa de nascimento, né? Então, essa lua nova, lá em junho, julho de 2024, veio abrindo esse canal e esse espaço para a conexão com a sua coragem, com a sua autoridade, com a sua autonomia, com o seu brilho pessoal, abrindo esse espaço para que agora a gente pudesse colher os frutos nessa lua cheia. A lua cheia de Leão, ela vem falar sobre a tomada de consciência do seu lugar no mundo, do papel que você desempenha na sua carreira, na sua profissão, nas suas amizades, no coletivo, na sociedade. Então, realmente é um momento para a gente se empoderar, para a gente abrir esse espaço criativo do ser individual, do ser original, daquilo que te diferencia dos outros, mas que abre também um espaço para você poder comungar com diferentes pessoas que também têm espaço para brilhar. A Lua em Leão vem falar muito sobre essa possibilidade de a gente compartilhar o palco com outras pessoas. A Lua cheia em Leão fala sobre isso, né? Onde a gente está consciente do nosso sol, do nosso brilho, da nossa força, da nossa luz, mas a gente também comunga com os outros. E é dentro dessa conexão coletiva, onde a gente ocupa o nosso papel, ocupa o nosso lugar dentro desses grupos, que a gente pode sim fazer a diferença e juntos criar algo em benefício desse coletivo, né? Isso é muito bonito e não podemos deixar de falar desse Urano, porque esse Urano quadra com essa Lua. Então, muita atenção, porque a tendência aqui é a gente entrar numa rebeldia muito grande, a gente se rebela, a gente não quer aceitar aquilo que é imposto, a gente não quer aceitar a nossa realidade, a gente briga com a realidade porque a gente quer porque quer as coisas do nosso jeito, a gente quer controlar as situações. Então, se a gente entrar muito nessa energia de controle e de inflexibilidade, a gente vai acabar sofrendo. A energia de Urano, ela realmente fala sobre a possibilidade da gente se conectar com esse rebelde que existe dentro de nós, mas um rebelde que ele luta por uma causa. Qual é a sua causa nesse momento? Você está lutando pelo quê na sua vida? Né? Porque se a gente entrar muito nesse rebelde sem causa, questionando, brigando com tudo e com todos, a gente não vai conseguir construir a realidade onde a gente possa, sim, trazer a nossa autoridade, trazer a nossa força, trazer o nosso brilho para ocupar o nosso lugar a partir desse aspecto mais original do nosso ser. Então a gente precisa ser um pouquinho mais estratégico, a gente precisa ser mais maduro na forma como a gente se posiciona, como a gente expressa os nossos sentimentos, lembrando que na segunda-feira nós temos um trígono de Marte com Saturno que abre esse espaço de fluência e de harmonia para que a gente tenha ações maduras, ações mais objetivas, trazendo a nossa racionalidade, a nossa organização, o nosso pragmatismo para
que a gente consiga se expressar. A gente precisa estar muito atento essa semana, porque essa lua cheia, eu sempre falo que quando a lua cheia está se formando, as coisas tendem a se intensificar, a gente fica um pouco mais à flor da pele, a gente fica ansioso. Então, centramento. Se você não souber muito bem o que fazer ainda, se você não tiver certo, espere um pouco, né? Espere passar 2 dias, 3 dias depois da lua cheia para tomar uma atitude mais concreta frente a alguma situação, porque a tendência da lua cheia é deixar a gente numa euforia muito grande e a gente pode sim colocar aí os pés pelas mãos e se arrepender depois de algumas atitudes tomadas nesse momento. Então, atenção, vivencie o processo, né? Deixe as coisas chegarem. É uma lua cheia em Leão, está tensionada com Urano, então isso pode trazer aí uma certa imprevisibilidade, a gente vai precisar aprender a dançar conforme a música, tá? Então, muita calma essa semana, muito centramento, respiração nos momentos de crise, para a gente conseguir passar por esse momento aí sem vivenciar situações aí difíceis que possam aí lá na frente nos gerar algum tipo de arrependimento, tá? Na quinta-feira, nós temos Mercúrio, que finaliza o seu trânsito pelo signo de Aquário. Lembrando que daqui a pouquinho, no mês de março, Mercúrio vai retrogradar no signo de Áries. Ele vai voltar e vai pegar um pouquinho de Peixes também. Então, realmente é um momento onde a gente já começa a olhar um pouco para essa retrogradação de Mercúrio, tá? Talvez, eu não sei, mas talvez Mercúrio daqui a pouco, talvez não essa semana, mas na próxima ele já inicia o seu trânsito pela zona de sombra. Então, com o Mercúrio entrando no signo de Peixes e todos esses aspectos astrológicos mais intensos aí acontecendo essa semana, é importante a gente ficar atento, porque a nossa comunicação durante um trânsito de Mercúrio pelo signo de Peixes fica um pouquinho mais comprometida, porque é uma comunicação que ela se dá num campo muito subjetivo. Às vezes pode ser que a gente comunique algo, a pessoa entenda de uma outra forma, ou a pessoa comunique algo e a gente entenda, interprete aquilo de uma outra forma, de uma forma equivocada. Então a gente precisa ficar atento essa semana na forma como a gente se comunica, principalmente quando o Mercúrio sai de um signo e entra em outro. A gente fica um pouquinho ali num limbo, né? Vivendo as características às vezes um pouco mais tensas do signo, já que Mercúrio também está finalizando aí, antes de quinta-feira, o trânsito pelo signo de Aquário, o que pode trazer uma rigidez de pensamento, uma inflexibilidade nesse diálogo, tá? Então, com Mercúrio entrando em Peixes, a comunicação se torna mais intuitiva e sensível. Esse é um período favorável para atividades criativas, como escrever, pintar, compor músicas, já que a mente está mais conectada com o inconsciente. Então, às vezes, não é um momento para você ir e falar tudo para o seu chefe ou para o seu companheiro, ou querer resolver uma situação ali com alguma pessoa que você está vivendo algum conflito. Às vezes é um momento para você elaborar e integrar tudo aquilo que está se passando no seu emocional. Às vezes com a escrita, às vezes fazendo uma terapia, conversando com uma pessoa da sua confiança, para você conseguir entender o que se passa, para depois você poder expressar com mais clareza aquilo que você precisa expressar, tá? Então, se você precisa resolver um conflito, prefira abordagens indiretas, muita empatia com o outro, com você, para lidar com essas situações. Então, evite discussões racionais demais, pois a energia de Peixes favorece uma conexão emocional, tá? Está no momento realmente aí para trabalhar muito esse emocional, mas mais uma vez com maturidade e centramento, tá? Então, essa é uma semana marcada por uma dança entre o racional e o emocional, o indivíduo e o coletivo. Netuno e os nodos lunares nos convidam a integrar sonhos e realidade, enquanto a lua cheia em Leão nos desafia a brilhar com autenticidade. Mercúrio em Peixes nos lembra da importância da intuição e da compaixão, enquanto Urano em Touro nos empurra para fora da nossa zona de conforto. Essas são as previsões dessa semana, espero que você tenha gostado das previsões. Curta, comente, escreva aqui nos comentários, na medida do possível eu vou respondendo todos vocês, eu gosto muito de interagir com vocês aqui nos comentários, deixem as suas dúvidas, façam suas perguntas, que eu respondo sim quando tiver um tempinho. E encerrando esse vídeo, convidando você a iniciar um processo analítico comigo na linha da psicologia analítica, um trabalho onde eu integro a psicologia analítica com a astrologia, a constelação familiar sistêmica, além de outras técnicas e abordagens energéticas e integrativas que ajudam a acelerar
o processo terapêutico. E para as pessoas que desejam, para você que deseja fazer uma análise de mapa astrológico, revolução solar, análise de trânsitos, é só entrar em contato comigo também. Para sessões isoladas de astrologia, o link está aqui na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um forte abraço e namastê!